Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre a campanha da Fraternidade de 2020. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o segundo bloco do programa. A gente está conversando sobre esse tema lindo, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse lema belíssimo da campanha da Fraternidade. Somar, dá uma mostrada cá. Os senhores convidados estão com o livrinho da campanha da Fraternidade desse ano. Esse é o livro da campanha da Fraternidade de 2001 e eu disse que contaria essa história. Em 2001, eu estava na metade do curso de psicologia na UFMG. E aí, Frei, Paulo, Alain, a gente precisava de procurar os nossos estágios. E é claro, tendo uma mãe psicóloga e um movimento lindo e tão necessário, pastoral acontecendo, tinha um grupo de dependentes químicos que acontecia toda segunda-feira lá na minha comunidade. O grupo começava por volta de 7 horas e acabava até 10 horas da noite. Eu tinha uma orientadora na UFMG para poder me dar esse suporte e eu passei a coordenar essas reuniões. E aí, com base nesse tema da campanha da Fraternidade de 2001, Vida Sim, Drogas Não, um estudo e um chamado intenso e robusto que a CNBB, que a campanha da Fraternidade fazia com relação a esse processo. Já era algo que me tocava o tema dependência química, drogadição, alcoolismo. E com a campanha da Fraternidade, eu não tenho nenhuma dúvida de te dizer. Eu estou sentado aqui no estúdio da TV Horizonte por causa disso aqui. Porque foi a amarração robusta da campanha da Fraternidade em 2001 que fez com que a minha pesquisa fosse levada à frente, o mestrado fosse levado à frente. Eu pesquisei no mestrado sobre grupos de dependentes químicos e foram, Frei, apenas 16 anos dos só 40 que eu tenho coordenando esse grupo de dependentes químicos. Então, com base em uma campanha da Fraternidade. Então, se você que está agora tocado pelo tema que a gente está conversando, monte um grupo na sua comunidade, converse com seu pároco, tem material em extensão para você poder, se o seu pároco, em coordenação e, claro, permitir que isso aconteça, para que você leve essa discussão da campanha da Fraternidade. Senhores, estou certo ou estou errado? Está certíssimo. A campanha da Fraternidade, todos os anos, tem aquela coleta do Domingo de Ramos. Sim. E a CNBB recolhe tudo aquilo e envia para projetos sociais do Brasil inteiro, muitos ligados às nossas igrejas e também não ligados às nossas igrejas. Então, ajudou e tem ajudado a muitas iniciativas de projetos, por exemplo, que promovam a vida, a justiça, a esperança, esse dos dependentes químicos e tantos outros que podem ser ajudados. Associações com mulheres, Então, isso tem favorecido. Então, a campanha contribui. Aí o texto ele tem uma estrutura muito interessante. Isso, que Paulo. Apresenta dados da realidade que às vezes a gente não sabe onde procurar. Ele organiza os dados, mostra a situação, é o ver. Ontem na celebração, hoje eu estou acionando o Soma direto. Ontem na celebração eu comprei a Via Sacra, que tem o tema da campanha da Fraternidade, como toda igreja está com esse livrinho da Via Sacra. No final do livrinho da Via Sacra tem a explicação da campanha da Fraternidade, explicando o tema, explicando o cartaz. No livro, Paulo, você está com o seu aí? O Frei está com o dele aqui. Isso. No texto base tem elementos muito robustos para que você leve o debate da campanha da Fraternidade à frente. Portanto, sugiro que você faça isso. O ano passado, Frei, Paulo, Alain, junto com o Dilson, ministro da comunhão lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, nós fizemos 4 reuniões, foram 4 quintas-feiras da Quaresma, onde a gente sentou junto com a comunidade, éramos uns 15, 20 mais ou menos, para falar dos temas da campanha que no ano passado foi de política pública. E além do ver, de mostrar esses dados, tem uma reflexão teológica, bíblica, que fundamenta. E aí é aquilo que o Frei Adilson se referiu, a ação. Não adianta a gente perceber a realidade, refletir sobre isso e ficar parado. Sim. Até ter compaixão, pedir piedade, pedir perdão, mas não partir para a ação. Então a gente tem que romper com esses muros que nos impedem de agir e fazer bem. Nós vivemos em períodos de polarizações políticas, de discussões políticas que têm nos
impedido de dar passos nessa direção. Qualquer reflexão que se faça, logo se você é intitulado, você está do lado B, você está do lado C, está do lado... Então, a reflexão é a partir do Evangelho. E promover a vida é a vocação de todo cristão. Mas por que muita gente vai interpretar, por exemplo, a campanha do ano passado, políticas públicas, e essa campanha, como uma certa intromissão? É a igreja intrometendo onde ela não deve. Frei, você tinha que estar lá, recebendo a confissão, dando a comunhão, não tem que falar de nada desse trem que o Alan está falando aí sobre resolver problema do pobre nem nada. O pobre não é uma questão de meritocracia. Se o sujeito trabalhar muito, ele vai sair do aglomerado. Uma bobagem isso que eu estou dizendo. O que significa isso para algumas pessoas que entendem que a campanha da fraternidade ela não tem sido tocante na questão espiritual, freudiana, de uma sensação etérea, mas que tem colocado a igreja em contato com o pobre, com aquele necessitado? Jesus resume toda a lei e profecia em amar a Deus e amar ao próximo. Então, a gente parte também dessa premissa, né? Então, nós temos fé, acreditamos em Deus, mas também partimos para o encontro com o próximo. E quem é o próximo? Jesus usou a parábola do bom samaritano para explicar quem é o próximo aí nessa perspectiva. Então, nós não podemos parar aí, né? Agora, essa dificuldade de se falar em política, então tem pessoas que pensam que a igreja só tem que rezar, não tem que falar de política. A igreja é formada por pessoas que vivem na sociedade. Então, as pessoas pensam que falar de política é você defender um partido ou uma posição política. Não. Nós vamos falar sobre políticas públicas. Por exemplo, discutir políticas públicas é garantir que quando vier chuvas torrenciais, as casas não desabem como estão acontecendo, as ruas não afundem. Se tivéssemos pensado em políticas públicas e discutido mais seriamente há décadas atrás, talvez nossa cidade de Belo Horizonte, uma delas, né? A arquidiocese está em várias, não teria toda a região metropolitana sofrido tanto que sofreu com as chuvas. Olha lá o Rio de Janeiro essa semana. Isso é fruto de uma política pública que deve fazer gerar vida. Mas isso entra na área da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Alan, como que o sujeito, assistido pela paróquia, por algum grupo da paróquia ou pela pastoral da saúde, como eu estava citando aqui agora, como esse indivíduo ele sai tocado desse tratamento, dessa assistência espiritual, também terapêutica na paróquia? Bom, eu penso que ele se sente cuidado, né? Não simplesmente a gente acolhe para fazer, igual como eu disse, o assistencialismo, mas é um acompanhamento mesmo. Igual lá na paróquia a gente tem o NASP, a gente tem... O que é o NASP? O NASP é o núcleo que trabalha com essa questão social nas paróquias, né? Que tem necessidade, que precisa, né? Desse acompanhamento. Então, cada região episcopal tem o seu NASP e eles vão para essas paróquias que precisam, né? E lá no na nossa paróquia nós temos a sede do NASP lá, que realiza esse trabalho de formação para estar ajudando as pessoas a aprenderem algo para ir trabalhar no mercado de trabalho. Não fica a gente acolhe ela na realidade, ajuda até o ponto que ela precisa, às vezes, para matar a fome, para ter uma roupa, mas também faz com que ela saia da realidade dela, à procura de um emprego, à procura de algo para mudar a existência dela, né? Não fica só ali no assistencialismo em si. Frei, quando você toca o coração de um paroquiano seu, da Zona Sul, médico, que tem muita vontade de poder ajudar, e ele, enfim, dedica, não indo à paróquia de Dulce dos pobres, mas ele vai no consultório dele, ele abre um espacinho para uma agenda pastoral. O que isso muda no coração desse médico? Então, muda que ele está colocando a sua fé em prática. Por exemplo, lá agora, esse ano, como no ano passado, o fruto da oração e do jejum quaresmal, nós estamos reservando esse valor para ser enviado para 2 entidades. Que uma entidade nossa que cuida de idosos em risco social e outra que cuida de crianças em risco social. Então, eu falei assim, de nada adianta rezarmos e jejuarmos se não tivermos a caridade. Então, todo paroquiano tem feito isso lá, até de uma forma, vamos dizer assim, ela não precisa pôr o nome, se identificar, mas importante fazer o bem. Temos também uma pastoral de rua, onde estão médicos, psicólogos, professores, todos, e todo final de semana eles vão ao encontro dos moradores de rua, levar alimento, escutar uma palavra e ajudá-los a aliviar os sofrimentos que a vida lhe impõe. Paulo, como que você pensa esse debate que eu coloquei de forma prática para os dois, Paulo? Veja, a questão da política e da campanha e da igreja.
Política é o cuidado da coisa pública, que não se reduz a organizações, a instituições, a grupos. Né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa está com fome, não tem que ficar só discutindo, ele tem que comer. É o que Mateus 25 diz, estive com fome, estive preso, estive nu. Né? Veja, Jesus não coloca uma teoria, é o agir, é a prática do amor. Né? Só que eu tenho que pensar também para que, como o Alan falou, que essas pessoas tenham estruturas na sociedade que não as levem a sofrer dessa maneira. Então, veja, nós temos um problema sério hoje no mundo inteiro, que é a questão do emprego. Não precisa mais de gente, a máquina substitui as pessoas. Então, veja, não se discute sobre isso. Como é que vai ser? As pessoas vão fazer o quê? Né? Se na agricultura, né? Se na indústria o robô substitui, o que você vai fazer com as pessoas? Mas aí, dentro até desse trecho evangélico que você colocou, Paulo, os discípulos repetem essa pergunta para ele. Mas, mestre, quando que o senhor esteve preso e nós não fomos visitá-lo? Quando que estivestes nu e a gente não te vestiu? Senhores, o que na modernidade a gente tem deixado de fazer? Muita coisa, não? Muita coisa. A gente vê, por exemplo, a situação da mulher, né? A violência contra a mulher. A gente elogia tanto a mulher e fala tanto. Mas se não começarmos desde cedo lá na educação a trabalhar essa cultura da paz, do respeito entre as pessoas, vai continuar acontecendo esse feminicídio, essa violência. Não só contra a mulher, contra várias outras situações. A perspectiva ecológica da casa comum tem que ser muito trabalhada desde cedo com as nossas crianças. Entender que a nossa casa comum. O Papa Francisco tem chamado a atenção para essa questão da ecologia integral. Então, todos nós fazemos parte desse ambiente e temos que todos cuidar uns dos outros, senão estamos nos autodestruindo. Perfeito. Nós vamos caminhar, Alan? Segura esse fôlego para o próximo bloco. Essa ideia toda que eu coloquei tem um programa lindo que apresentava na TV Horizonte, que se chamava Pra Mudar o Mundo. Lá no YouTube, Pra Mudar o Mundo, Pastoral da Saúde de Contagem, você se inteira ainda mais dessa história que contei. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.